Muito bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES. Informo aos senhores parlamentares que estão disponíveis cópias da ata da 16ª reunião ordinária da comissão, realizada no dia 8 de outubro. Indago ao plenário se há necessidade de leitura da ata. Peço a dispensa, presidente. Agradeço ao deputado Zé Rocha. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Dou como lido o expediente, tendo em vista a distribuição do resumo das correspondências recebidas na última semana e a publicação desse extrato na página da comissão. Cópias dessas matérias poderão ser solicitadas à secretaria da comissão. Deliberação, passamos à ordem do dia, deliberação de requerimentos para a realização do seminário desta CPI, conforme nossa sugestão e o acatamento das senhoras e dos senhores parlamentares. E como nós procedemos ontem a um acordo, nós votaremos os requerimentos de convite dos economistas sem discussão. Requerimento número 222 de 2015, do senhor Adail Carneiro. Requer que seja convidado o senhor Sérgio Giovanetti Lazzarini, PhD em administração, para que preste esclarecimentos sobre operações de crédito firmada pelo BNDES, as quais são objeto de exames da CPI. Em votação, o requerimento de autoria do deputado Adail Carneiro. Senhoras e senhores parlamentares, que o aprovem, permaneça como se encontra. Aprovado. Item 2, requerimento número 254, do senhor Betinho Gomes. Requer seja convidada a senhora Mônica Baumgarten de Bolle, economista, doutora pela London School of Economics e pesquisadora do Peterson Institute of International Economics, para que discorra sobre análises feitas a partir do papel do BNDES no setor produtivo. Senhoras e senhores parlamentares que aprovam o requerimento número 254, de autoria do senhor Betinho Gomes, permaneça como se encontra. Aprovado. Item 3 da pauta, requerimento número 289, do senhor Davidson Magalhães. Requer que seja convidado o senhor Rogério Studart, PhD em Economia, para que preste esclarecimentos sobre operações de crédito firmadas pelo BNDES, as quais são objetos de exames pela CPI. Senhoras e senhores parlamentares que aprovam o requerimento de autoria do deputado Davidson Magalhães, permaneça como se encontra. Aprovado. Item 4 da pauta, requerimento número 298 de 2015, dos senhores Davidson Magalhães e Paulão. Requer seja convidado o senhor Felipe Rezende, PhD em Economia e Matemática, com especialização em Teoria e Política Monetária, Teoria Macroeconômica e Política, para que preste esclarecimentos sobre operações de crédito firmadas pelo BNDES, as quais são objeto de exame pela CPI. Senhoras e senhores parlamentares que aprovam o requerimento conjunto do deputado Davidson Magalhães e Paulão, permaneçam como se encontram. Aprovado. Por que não bota aí o Delfim Neto também nesse seminário? No caso, não, né? Pô, mais PhD do que ele, pô. Mas aí não ia querer se misturar. Aí não ia ser bom. Agradeço ao acordo firmado entre as senhoras e senhores parlamentares e nós vamos promover um seminário extra ações e trabalhos e oitivas da CPI, trazendo esses 4 renomados economistas para que possam discorrer dentro das suas áreas de atuação a visão que possuem do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós vamos convidar os assessores da CPI, os técnicos que aqui estão, as pessoas que estão disponibilizadas de outros órgãos para que possam participar desse seminário, é claro que a assessoria técnica parlamentar e também aberta aos parlamentares. Nós estamos aguardando a chegada do senhor Taiguara, ele desembarcou às 9h30 no aeroporto, já está em deslocamento para que possa ser ouvido por essa comissão parlamentar de inquérito. Então, eu suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que possamos promover a logística da chegada do nosso convidado. Está suspensa a reunião por 10 minutos.
Comunico a todos o aniversário do primeiro vice-presidente, deputado Miguel Haddad, do PSDB de São Paulo. Presidente, e como presente aniversário, ele tem algumas sugestões de convocação, eu gostaria que fossem aprovadas aqui.
Reabra a sessão. Iniciaremos agora a audiência pública para a tomada de depoimento do senhor Taiguara Rodrigues dos Santos, proprietário da empresa de engenharia Exerja Brasil. O depoimento do senhor Taiguara decorre da aprovação dos requerimentos números 83 de 2015 do senhor João Gualberto e 110 de 2015 do senhor Arnaldo Jordi. Informo que o depoente falará na qualidade de testemunha. Os deputados interessados em interpelar o depoente deverão inscrever-se previamente junto à secretaria da comissão. Já sentado à mesa, o senhor Taiguara Rodrigues dos Santos, informo a vossa senhoria que prestará depoimento na qualidade de testemunha, devendo prestar o compromisso de falar a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado, nos termos dos artigos 203 e 210 do Código de Processo Penal. Advirto vossa senhoria de que o descumprimento desse dever legal fará incidir sobre si as penas relativas ao falso testemunho previstas no artigo 342 do Código Penal. Passo a palavra ao senhor Taiguara para que possa fazer o seu termo de compromisso perante os integrantes desta CPI. Bom dia a todos. Faço sob a palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Agradeço, vossa senhoria. Vamos passar à fase das interpelações e, inicialmente, concedo a palavra a sua excelência, o relator, deputado José Rocha. Ele dispensou a apresentação. Vamos passar direto à questão das interpelações. Senhor presidente. Vossa senhoria quer utilizar o tempo? Posso, então? Desculpa, a palavra. Entendido, desculpa. Bom, bom dia à mesa, bom dia a todos. Nesse momento eu gostaria de agradecer essa convocação que houve, que está sendo a primeira vez em meses aí que eu vou poder explicar a minha vida, a realidade da minha vida. E só para dizer um pouco de quem é o Taiguara, eu nasci em São Paulo, com 3 anos fui morar em Santos, e estou em Santos até hoje. Sou uma pessoa, profissão, não tenho formação acadêmica, sou vendedor, comercial, é o que eu sei fazer, eu sei vender. Essa é a minha vida. Eu não tenho formação acadêmica, como eu acabei de dizer, mas eu sou uma pessoa que fui dedicada à venda a vida inteira. Desde 14 anos de idade, vendi material de construção, vendi roupa, serralheria de alumínio, tudo que vocês imaginarem que uma pessoa pode fazer para sobreviver, eu já fiz. E com o passar dos anos, foram aparecendo algumas oportunidades, inclusive a que fez eu chegar até aqui, que é a Angola. E eu queria explicar um pouquinho de Angola, eu sei que vai ter essas perguntas, mas é interessante. Eu fui convidado por um empresário de São Paulo para conduzir um processo para a montagem de uma empresa de distribuição de autopeças para caminhões. Angola estava no auge da construção civil, então muitos caminhões do Brasil indo para lá e sem a manutenção adequada, né? O país lá é um pouco complicado para tudo isso, devido à importação e etc. E aí esse empresário teve essa oportunidade, foi convidado e pediu para que eu tentasse levar esse projeto adiante. Foi aí que começou a minha saga no continente africano. Ele foi convidado por um empresário português. Acredito que aqui a maioria sabe que os portugueses, os negócios deles estão 90% no continente africano. Fomos para Portugal, conhecemos o possível sócio. Depois fomos a Angola, conhecemos o país, conhecemos melhor a proposta do que era, do que iria ser essa distribuidora, e o processo começou a se desenrolar. Claro, eu tendo que ir para Angola várias vezes, muitas vezes tendo que estar lá, conheci muita gente, muito brasileiro. Aquilo é um mundo de oportunidade para trabalho, e quem gosta de trabalho como eu tem que estar nesses lugares. Então a minha história em Angola começou com isso. Esse assunto da distribuidora, infelizmente mesmo, não aconteceu, mas o sócio português que convidou esse meu amigo de São Paulo para isso, foi o que me convidou
para ser sócio da empresa de engenharia. Então, essa foi a introdução de como eu cheguei na África. É uma história de muitos anos atrás. É só isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Com a palavra o relator, deputado Zé Rocha. Senhor presidente, senhor vice-presidente, Miguel Haddad, senhoras e senhores deputados, senhor Taiguara Rodrigues dos Santos, Vossa Senhoria acaba de dizer que foi convidado por um empresário para ir a Angola dar manutenção a uns ônibus que estavam sendo adquiridos lá em Angola. Que só podia dizer o nome desse empresário que o convidou para ir para Angola e lá lhe contratar para essa manutenção? O empresário aqui de São Paulo que me convidou se chama Nivaldo Moreira. Que empresa é dele? Morelate. Morilate. Morelate. Isso, Morelate. Bom, Vossa Senhoria já falou da sua formação, não tem curso superior, curso médio, mas qual foi a sua trajetória profissional até o momento? E até 2018, que atividade Vossa Senhoria exerceu? O senhor diz até 2008. 2008. Então, até 2008, a minha história sempre foi isso que eu falei, representação de vendas. Mas antes de 2008, 2007, eu fui para Angola. Eu fui para Angola em 2007. Para essa atividade de manutenção dos ônibus. Exatamente. Seria fornecimento de autopeça para ônibus e caminhões, né? Mais para caminhões. Fornecimento de autopeça. Das peças. Essas peças iriam de onde? Seria de São Paulo para ir para Angola. Porque, por isso, só para explicar, todos os caminhões que estavam em Angola, naquele momento, a maioria era caminhão Volkswagen saído do Brasil. Só que lá não tinha a manutenção. Então, essa era a ideia, de levar um galpão para lá, levar as peças e fazer a manutenção dos caminhões que estavam lá. Esse era o projeto. Qual era o seu relacionamento com esse empresário, no nível de amizade? Não um nível de amigo. A gente se encontrou em São Paulo, ele me explicou o convite que ele tinha recebido desse português, e ele perguntou se eu teria coragem de levar esse empreitada adiante, se eu gostaria. Eu falei, claro, vamos tentar. E aí a gente combinou isso, de se encontrar em Portugal, no escritório do Dr. João Germano, e depois ir para Angola, para conhecer a área, conhecer o país. A gente não tinha ideia do que era Angola, né? E aí não parou mais. Como Vossa Senhoria conheceu esse empresário? Foi num jantar em São Paulo, a gente se conheceu, e aí teve esse assunto, vários outros assuntos, e esse é o assunto que me interessou no momento. Mas até então, não existia Angola, não conhecia, não sabia como funcionava. Tem-se notícia de que Vossa Senhoria abriu 2 sociedades empresariais em 2009, ambas atuantes no setor de construção civil. Elas foram contratadas para a construção de unidades habitacionais em Angola. Quais eram os nomes empresariais delas? Quem eram os responsáveis técnicos por elas? Peço, por gentileza, que cite os seus nomes completos. Então, não existe 2 empresas de engenharia que eu me tornei sócio. É uma empresa, é a Ixergia Brasil. E não foi para construção de casa, a gente não construiu casas. O escopo da Ixergia não é construção. A Projetai não era comercial, exportadora, não era? A Projetai é uma empresa que eu constituí. Não é de Vossa Senhoria, não? Isso, mas ela não é... Tem uma. Não, mas ela... FZTAI é de Vossa Senhoria? É, mas não tem... Mais outra. A FR Castro Assessoria é de Vossa Senhoria? Isso, já foi. A Zambelli e Rodrigues é de Vossa Senhoria? Isso. Mas o senhor está dizendo que eu constituí essas empresas para projetos em Angola, não é isso? É isso que eu entendi. O senhor me desculpa se eu entendi errado. Não, quer saber que empresas Vossa Senhoria tem participação? A Zambelli, eu tinha participação. A FZTAI Vidros, eu tinha participação. E a Projetai também.
Só ou tem mais? Não, só. Só? Só. A ProSistemas, Vossa Senhoria não tem participação, não? Não. A próprio sistema era um projeto que nós tínhamos que não avançou, não foi para frente. Mas é a empresa de Vossa Senhoria. Não, eu não tenho ela constituída. Se tem ela constituída... A FR Caixa. A FRK foi uma empresa que eu constituí, em 3 meses eu saí dessa empresa. Também não teve atuação nenhuma. Como suas empresas conseguiram tais contratos no país africano? A quais exigências de comprovação de experiência anterior na construção de unidades habitacionais elas foram submetidas? Então, é isso que eu estou... Não existe isso. A empresa que eu me tornei sócio, que teve trabalhos em Angola, se chama Exergia Brasil. A Projetai é a única empresa que eu constituí e que nós pegamos uma reforma de uma única casa em Angola. Mas é uma reforma, não é uma construção de várias casas, isso nunca existiu. A Exergia Brasil, sim, é uma empresa que atuou em Angola. Quais foram os requisitos atendidos por outra de suas empresas, a Exergia Brasil, para que conseguisse ser contratada pela Odebrecht em serviço de engenharia complexo? Foram feitas exigências de experiência anterior em obras em usinas hidrelétricas? A Exergia cumpriu todas as obrigações contratuais assumidas perante a Odebrecht? No caso específico dos projetos da hidrelétrica do Cambambi, aparecia algum tipo de escopo. Nós apresentávamos o orçamento, apresentávamos o nosso, como é que se diz? O acervo, né? Que a Exergia SA, ela já está em Angola há 15 anos. A gente apresentava o orçamento, competia com várias outras empresas. Se o nosso preço fosse competitivo, qualidade técnica também, eles contratavam a gente. Por exemplo, a gente dava um exemplo de 30 orçamentos você perde 25. 5 você tem a condição de levar. Ela cumpriu todas as obrigações contratuais assumidas perante a Odebrecht? Não, todas. Você presta o serviço, tem a medição e você recebe. Ou, dependendo do serviço, não tem nem a medição, você só recebe depois de entrega. Né? Qual o valor total dos contratos firmados entre a sociedade e Vossa Senhoria da ter participações societárias e a Odebrecht? Olha, a Exergia Brasil, de 2011, vamos dizer, até começo, né, 2015, vamos dizer assim, o faturamento dela não chega a R$ 2 milhões ano. R$ 2 milhões ano. É uma empresa de porte pequeno. Quais outros clientes de grande porte, além da Odebrecht, contrataram o serviço da Exergia Brasil? Não, a Exergia Brasil estava trabalhando exclusivamente para a Odebrecht. Não trabalhou para nenhuma outra empresa? Por exemplo, se eu pegasse, como eu peguei, serviços de sondagem. O serviço de sondagem, ele demora. Eu só tinha uma máquina para fazer. Então, não tinha como eu assinar um contrato com a Odebrecht e com uma outra empresa. Então, a gente tinha que ficar naquele trabalho. Normalmente, daquele trabalho, a gente, tendo sorte, orçava, ia para outro canteiro de obras. E assim, a gente foi trabalhando. Ok, senhor presidente. Agradeço ao relator. Nesse momento, nós vamos passar a palavra aos autores dos requerimentos. Concedo a palavra, inicialmente, ao autor do requerimento número 83, deputado João Gualberto, a quem concedo a palavra pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhor Taiguara, o senhor é filho de senhor Jacinto Ribeiro dos Santos? Exatamente. Conhecido como Lambari. Exatamente. O Lambari é amigo do Lula? Exatamente. De muitos anos. Muitos anos. O senhor é cunhado do Lula? Não. O ex-presidente Lula foi casado com a minha tia, com a irmã do meu pai, com a Maria de Lourdes. E o senhor é considerado nos meios empresariais como sobrinho do Lula? Não. Na verdade, eu não sou sobrinho do Lula. O que a gente tem é esse vínculo do passado, que ele foi casado com a minha tia. O senhor esteve na posse do presidente Lula, 2003? Não, nem 2003. O senhor sempre tem contato com o presidente Lula? Não, às vezes tem um contato, sempre não. Amigo?
Não. Pode considerar amigo ou não? Ele nunca foi na minha casa, eu nunca fui na casa dele. Então, eu não sei como que a gente poderia se considerar amigo. E seu Mas pai é era uma pessoa amigo que eu dele? estimo muito, muito. Muito amigo. Ok. A sua vida empresarial, o senhor falou até agora, até 2007, né, parece que os seus negócios eram mais em São Paulo mesmo. São Paulo, Santos. São Paulo, Santos. Isso. E o senhor tem uma vida confortável? O senhor teve Hoje não sucesso? mais. Naquela época, até 2007 tinha? Não. Depende. Eu digo assim, é que fica complicado infelizmente, pela maneira que transformaram o Taiguara, que não é esse que está sentado Não, aqui eu hoje. não sei de nada, eu estou perguntando agora. Mas a minha vida era uma vida normal. Normal. O senhor vai para Angola em 2007 ou 2009? Não, 2007, final de 2007. 2007. Até 2011, o senhor teve muitos problemas lá em Angola, né? Cheque sem fundo, 25 cheques sem fundo, etc. Parece que os primeiros anos de Angola... Não, no Brasil, antes foi empresa brasileira. Foi em Angola ou no Brasil os seus problemas? Até 2011, o senhor estava bem financeiramente, suas empresas? 2007 a gente tinha trabalho. Não, até 2011, porque o senhor tem cheque sem fundo em 2011, não é isso? O seu nome vai para o Serasa, etc. A sua 2011. empresa. Até 2011 o senhor estava complicado. Foi depois de julho de 2010. Foi quando a gente estava com esse projeto da casa, que eu falei, da reforma que a gente estava fazendo. E aí estava com a situação financeira complicada. Exatamente. E quando o senhor entra de sócio na Exergia? A Exergia, o CNPJ dela, se eu não me engano, é 2009. 2009. Essa empresa tinha sede em Portugal inicialmente? Ela tem sede em Portugal. E o senhor entra de sócio dela em Portugal? Não, a Exergia SA é de Portugal. Eu me tornei sócio minoritário aqui no Brasil da Exergia Brasil. Nós criamos uma empresa nova. 49. Quase igual a metade. 51. A Exergia do Brasil que você virou sócio. Isso, exatamente. E o senhor entrou sócio como? O senhor estava em situação financeira complicada? O senhor entrou com recurso? Entrou com um acervo? Não. Nós abrimos a empresa e a minha condição de sócio era captar trabalho. Qual o objetivo dessa empresa naquele momento que você abriu? Você já tinha várias empresas, né? Já tinha umas 5 empresas, você abriu mais essa. Qual o objetivo da... É que as outras empresas, elas não estão operando há tempo, só não foram encerradas. Essas empresas, todo mundo consegue constatar, um contador, que ela não está em operação, né? E que ano o senhor teve o primeiro contrato com essa empresa, com a Odebrecht? 2011. 2011. Exato. 2011 começa a mudar a sua vida? Então, não é 2011 que começa a mudar. Quando começa a mudar, então? Não, a partir de 2005, 2006, eu já estava trabalhando, já estava vendendo. Como é que o senhor conseguiu, com essa empresa nova, o senhor sem expertise nenhuma, conseguiu contrato com a Odebrecht? Essas idas a Angola que eu estava explicando aqui, o que você mais conhece lá é gente brasileiro, né? Então, não é difícil você fazer contato com as empresas. E o meu segmento que eu estava buscando era justamente esse, da construção para levar a Exergia. Então, o senhor acha normal uma empresa pequena, um capital, o senhor entrou com quanto capital dessa empresa? Sem capital? Não, eu sem capital. Sem capital. Sem capital. Eles deram 49% da empresa pela sua expertise, então? Não, pelos contatos que eu ia fazer para poder aumentar as vendas da empresa. Mas... Pelos contatos, pelo lobby que o senhor poderia fazer? Não, isso não é lobby, isso é venda. Eu preciso vender. Sim, mas para chegar para a Odebrecht, imagine, uma empresa chama você para ser sócio, sem entrar com nenhum capital, pensando em construir para a Odebrecht numa hidrelétrica, não foi isso? Não. A hidrelétrica é um assunto secundário. A gente precisava trabalhar para alguém. Não é a hidrelétrica. O assunto não era específico a hidrelétrica. Qual foi o contrato com a Odebrecht? Qual o valor do contrato? Na hidrelétrica, você disse? O primeiro contrato de sondagem que nós fizemos foi 280 mil dólares, mais ou menos. O primeiro, e os outros? Aí teve vários, 140, alguns de 35 por mês, não sei especificar. Nesse período, quanto mais ou menos, até hoje? Ou até quando a você gente tinha já está fora do Cambambi há um tempo. Até quando você tinha contrato lá? Quanto soma esses contratos? Vamos dizer, em 4 anos de... 4 anos de hidrelétrica do Cambambi, uns 3 milhões e meio de reais. 3 milhões e meio. 1 milhão de dólares. Hoje sim, né? Só isso? Só.
O senhor conhece a Mônica Zerbinato? Conheço, conheço. Quem é ela? A Mônica, ela foi secretária do ex-presidente Lula. Quem apresentou ela ao senhor? Eu já conhecia a Mônica, né? Você, mas conhecia de onde? Quem apresentou? A primeira vez que conheceu ele foi quando? Eu conheci ela no PT, No PT. e depois ela veio para a presidência. O senhor é filiado ao PT? Não, Já foi? nunca, Nunca foi filiado ao PT? nunca, Certeza? absoluta. O senhor conhece Hipólito Conheço, Rocha Gaspar? conheço. Quem é esse Hipólito? Ele é o diretor-geral, desculpa, da Apex em Cuba. Ele que convidou para você fazer parte de uma missão em Cuba? Foi ele que convidou? Exato. É? Ele convidou você por quê? Porque eu estava com interesse de ir para Cuba, para prospectar novos negócios lá. Qualquer pessoa que tiver interesse em prospectar Exato. negócio em Cuba é convidado pelo Hipólito, é isso? Não, eu já não sei se é convidado pelo Hipólito. Eu, Não, no mas- caso, queria isso. E aí diz, olha, eu quero prospectar, ele convidou para uma missão oficial em Cuba. Esse evento que o senhor está comentando foi em junho ou julho. Eu fui para Cuba em março. Em março eu conheci o Hipólito e depois ele fez o convite para participar do evento. Vossa Senhoria confirma que foi Mônica quem intermediou sua inclusão na comitiva que o Odebrecht levou a Cuba? Foi ela que intermediou? Não, Então, a Mônica fez a minha apresentação para o Hipólito. O Hipólito. Exato. E quem intermediou foi o Hipólito para você ir para... Isso, me convidou para participar desse evento. Qual é a sua relação com a Alexandrino Alencar, da Odebrecht? Eu conheço ele da Odebrecht. Conheceu onde? Quem Eu apresentou? conheci ele num evento que teve em Angola, no hotel que se chama HCTA. E quem apresentou ele? A gente estava nesse evento, nesse café da manhã, tinha vários diretores, vários... O Lula estava? Ele participou, não do café. Ele estava no evento. E aí eu conheci o Dr. Alexandrino. Você participou de outra comitiva da Odebrecht? Não, eu fui convidado para alguns eventos que eles fizeram. O senhor encontrou o Lulinha lá em Cuba? Não, o Lula foi comigo. Não, Fábio o Lulinha. Foi comigo. O Fábio foi comigo. Ah, foi com você, não encontrou, foi com Exato. você. Vocês são amigos? A gente é amigo. Vocês tinham uma sala reservada no Standard do Brasil lá para Não. fazer reuniões? Não. Não teve isso? O Fábio foi de férias. Eu fui para prospectar negócio. Vocês alugaram 2 Mercedes lá? Cada um alugou uma Mercedes? Não, não, Não teve isso? não. Teve carro alugado, mas o Fábio não alugou nada. Você que alugou a Exato. Mercedes e levava ele para passear. E levava ele para passear. Então são muito amigos, claro. A Fundação Instituto Lula, o objetivo dele é desenvolver e promover o desenvolvimento econômico do país da África e da América Latina, não é isso? Você conhece a Não. missão do a Instituto missão, Lula? não. Não conhece não, mas é isso. Certo. E tem essa grande coincidência, né, de ele estar fazendo lobby, fazendo tráfico de influência nesses países. Você vê alguma relação ou não? Eu não posso responder por isso, eu não sei. Ele, inclusive, você está sendo investigado pelo Ministério Público, né? Você Sei da investigação. já foi ouvido? Não, não, não. Ainda não. Vossa Senhoria tem uma foto em frente a um imponente hotel em Moçambique. De acordo com a matéria publicada em uma revista na época, o senhor estava acompanhando o presidente Lula naquele país. Quem patrocinou essa viagem? Eu estava em Angola, ia ter esse evento com o presidente Lula em Moçambique. Eu peguei um voo, fui para Moçambique e participei do evento. E quem estava patrocinando o evento? Eu não sei quem patrocina. Foi a Camargo Corrêa, não? Eu não sei. Não Não sabe? disso, senhor. Você ficou no mesmo hotel que o Mesmo ex-presidente hotel. Lula estava hospedado? Mesmo hotel. O senhor conhece José Sócrates? Não, Não? não. Ex-primeiro-ministro de Portugal? Ah, ok. Agora você Conhece? falando, eu sei quem é, mas não conheço ele. O senhor sabe que ele está preso? Não, Não sabia que ele está preso? não. Nem sabe os motivos, os motivos que ele está preso? Não sei. É porque ele fazia tráfico de influência também. Ok. Não sabia. Não.
E seus familiares são acusados também de vender facilidades. Sabia disso também, não? O que a gente acompanha na mídia, né? Ah, acompanha na mídia. Aí você sabia. Sua empresa está sendo investigada em Portugal também? Aí que seria esse assim. Também? Por quê? Não sei o motivo, se é o mesmo que o meu, não sei. Não sabe o motivo? Não sei de verdade. O senhor está sendo investigado, o senhor não sabe o motivo? Não, eu sei o motivo. O senhor sabe da relação do ex-presidente Lula com o Sócrates? Não sei. Não sabe nada? Não sei. Não sei. O Sócrates foi presidente de que época, o senhor sabe? Primeiro-ministro? Não sei. Coincidiu com o mandato de Lula. Ok. E é muita coincidência. Também o senhor está sendo investigado no Lula, também era muito amigo do Sócrates. O Sócrates está preso, o Lula ainda não. Ok. E a sua empresa está sendo investigada lá também, não só no Brasil. O senhor é um grande empresário hoje? Se eu sou um grande empresário? Sim. Não. Infelizmente, não. E todos os países que o senhor visitava com o ex-presidente Lula, e que contrato o senhor conseguiu? Ou o senhor só recebia propina? Propina do quê? Não sei, estou perguntando. Nunca recebi propina. Nunca? Nunca. Não intermediava nada, nem uma propina? E por que o senhor acha que o senhor ficou tão famoso? Isso é uma boa pergunta, né? Isso é uma boa pergunta. Eu não sei responder. E essa ligação de amizade, familiar, o senhor fazer essas obras, o senhor tem uma empresa, o senhor mesmo falou, que sua empresa é pequena, né? Empresa de vidraçaria, coisa desse tipo, né? E depois consegue altos contratos fora do país, Cuba, etc. Mas é que a gente tem que saber separar, porque a empresa de vidros não tem nada a ver com a Exergia. A sua amizade com o ex-presidente Lula e com o Lulinha, acha que ajudou nesses contratos ou prejudicou? Eu acho que não interfere em nada, nem positivo nem negativamente. Nem positivo, nem... O senhor acha que se não fosse amigo de Lula, o senhor teria conseguido esses contratos? Conseguiria ir para essas viagens oficiais? Eu não fiz nenhuma viagem oficial. Não, oficial não. Essas viagens que o presidente Lula já é ex-presidente. Uhum. O senhor conseguiria viajar? Se a minha empresa tem contratos e eu tenho recursos para poder fazer essa viagem, eu fazia. Mas a sua empresa tem contrato de quanto? Para ser tão importante assim para viajar com esse presidente Lula? Não entendi, desculpa. Suas empresas têm contrato de quanto? O senhor me falou $1 milhão. Não, a empresa, o faturamento dela é isso, de $1 milhão a $2 milhões ano. E o senhor acha tão importante para ser convidado para estar em Angola, Portugal, Cuba, Moçambique, olha, com $1 milhão? O grau de importância que eu tenho, eu não sei explicar para o senhor. Mas que eu tinha total interesse de estar nesses lugares tentando vender minha empresa, eu tinha. O senhor tem medo de ser preso? Não tenho medo de ser preso. Não tem. Acha que não tem nenhuma acusação contra o senhor? Não, eu acho que se tiver qualquer tipo de acusação, eu estou aqui para me defender. Ok. Muito obrigado. Agradeço, deputado João. Passa a palavra ao próximo autor do requerimento 110, deputado Arnaldo Jordi. Quem concede a palavra pelo tempo de 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, nosso relator, nosso primeiro vice-presidente, que hoje faz natalício, e queria cumprimentá-lo em especial por isso, o deputado Miguel Haddad. Cumprimentar o nosso convidado, que está hoje aqui para prestar esclarecimentos, e o senhor já prestou o juramento de obrigação de falar a verdade, e eu vou partir sinceramente desse pressuposto. Eu queria, senhor Taiguara, o senhor alegou nesta convocação para vir aqui hoje que o senhor teria extrema dificuldade de pagar passagem, de pagar uma diária aqui para se hospedar, que estaria preocupado de passar algumas privações aqui. O senhor confirma isso? Exatamente. Portanto, eu posso decorrer desta sua alegação que a sua situação hoje, pessoal, empresarial, é extremamente precária. De meados de 2014 para cá, sim. Perfeito. O senhor poderia nos dizer quem é que está arcando com as despesas do seu defensor? Ele mesmo. Ele mesmo. Por relações de amizade? Ele mesmo, exatamente. Pelo tempo que a gente já fez trabalhos, ele já fez vários trabalhos para mim. Eu pedi para ele se ele podia fazer essa gentileza de vir para cá. Ontem à noite mesmo ele comprou o bilhete aéreo e veio para cá comigo. Perfeito.
O senhor diria que a sua situação hoje ela é simétrica ou aproximada a antes do período onde o senhor, como disse, morava lá em Santos e morava num apartamento de quarto e sala, salvo engano, ou próximo disso? O senhor acha que a sua situação de hoje, depois desse breve período de bonança e de prosperidade, se equipara à sua vida anterior a esses contratos todos? Estaria certo esse diagnóstico? Não, na verdade, esse período que eu estava no quarto de sala, eu estava bem melhor. Porque dos meados de 2014 para cá, com essa queda brusca que teve do barril do petróleo, Angola, onde era o nosso foco de trabalho, não tem trabalho. Então, a empresa está há muito tempo sem contrato. Sim, mas eu diria, até 2007, o senhor tinha uma empresa, uma participação numa empresa de fachada de apartamentos, que fazia de vidraçamentos, etc. e tal, morava num apartamento de quarto e sala, portanto, era uma vida modesta, normal, com trabalho, etc. e tal, mas uma vida modesta. A partir de 2008, 2009, a sua vida mudou. E hoje volta para, digamos assim, um estado de normalidade com um grau de piora, digamos assim. Exatamente. Tá certo? Pelas dificuldades que o senhor alegou de vir aqui. O senhor, primeiro contrato no país africano para construir casas pré-moldadas tinha um valor de $1 milhão. O senhor confirma isso? Não. Em Angola? Não tem contrato de casa pré-moldada lá. O senhor não teve o registro que nós temos aqui do Ministério das Relações Exteriores. O senhor teria um contrato em Angola, fechado em Angola, no valor de $1 milhão, e depois um de $750 mil. $750 mil é a obra de reforma. Casas de alto padrão. Uma casa. Foi uma casa. Que praticamente teve que derrubar e fazer outra. $750 mil. 750 mil. Esse contrato de $1 milhão é um contrato que não é de casa pré-fabricada, é de uma, vamos dizer assim, de uma fazenda para produção de hidroponia. Esse contrato foi assinado, firmado, passou pelo Ministério de Relações Exteriores, fez todo o procedimento legal. Que empresa era essa? A Projetai. A Projetai. E esse projeto, ele nunca andou para frente. Nós não recebemos esse pagamento e esse projeto nunca andou. Deve ter o nome da... O senhor tem o nome da empresária nesse documento? Sim. Joana Cordeiro. Isso. Esse projeto nunca andou. Nunca aconteceu. Os seus clientes... Desculpa cortar, só para complementar. $1 milhão, Joana Cordeiro, nunca aconteceu. 750 mil, Pedro Miguel de Barros. O senhor disse que nunca construiu casas em Angola, não, certo? Mas há demandas de vários clientes angolanos junto à justiça brasileira buscando reparação de danos. Da minha empresa? Contra a sua empresa. O senhor sabia disso? Não. Não, isso não existe. Não existe? Não existe. Nunca foi vendido nada. E aqui o senhor, qual é a explicação que o senhor dá para esse empreendimento mal sucedido? Não. Eu nunca fiz um empreendimento de casas em Angola. Sim, mas o senhor disse que teve um projeto da Projetai. De uma reforma de uma casa. De uma casa Pedro Miguel de Barros, $750 mil. E o projeto de $1 milhão, o senhor disse que nunca... Uma fazenda de hidroponia da doutora Joana Cordeiro, nunca aconteceu. Isso se chama Zona do Cachito. Pode ir lá que essa área está abandonada até hoje. E nunca aconteceu por quê? Porque ela não pagou e não avançou. Muito bem. Esse contrato seria feito por que empresa? Pela Projetai. Pela Projetai também. Exato. Muito bem. Foi feito vários levantamentos, levamos vários técnicos agrícolas para lá, projeto todo pronto, assinado, mas não andou, infelizmente. O senhor, depois de 2010 e 2011, o senhor havia comprado uma cobertura duplex de 255 metros quadrados em Santos. O senhor confirma isso? Exatamente.
E... Posso explicar como foi comprado? Eu vou já só completar a pergunta, depois eu peço para o senhor explicar como é que o senhor já em 2010 e 2011 passa esta condição de comprar uma cobertura duplex de 255 metros quadrados e um Land Rover avaliado em R$200 mil também. E além de todas essas viagens e hospedagens e hotéis de alto luxo, inclusive o senhor ficou, de certa forma, conhecido, né? O senhor já tem um nome conhecido, que é daquele grande compositor e cantor Taiguara. O senhor se tornou mais conhecido porque o senhor frequentou páginas de revistas, não é, de circulação nacional, com charutos cubano e dirigindo carros importados de alto luxo, e frequentando hotéis, e etc, etc, etc. Então, o senhor poderia responder, antes de eu passar para a próxima pergunta, como é que... Não, o assunto do apartamento, respondendo primeiro o assunto do apartamento, esse apartamento foi comprado na Caixa Econômica Federal, onde eu dei um sinal e financiei o restante. Hoje esse apartamento, inclusive, está indo para processo de leilão, porque está com várias prestações atrasadas que eu não consegui pagar. A Land Rover foi a mesma situação, eu dei um sinal e financiei. O apartamento é financiado pela Caixa Econômica Federal. Tem todo o processo lá, se quiser analisar. Muito bem. O senhor falou aqui também que o senhor conseguiu um contrato com a Odebrecht para fazer a modernização da hidrelétrica de Cambambi, em Angola. E o senhor já respondeu na pergunta anterior como é que foi essa chegada sua à Odebrecht. O senhor poderia detalhar isso melhor? Só para esclarecer, quando a gente foi para a hidrelétrica do Cambambi, para ampliação e modernização, não é que a Exergia Brasil foi para ampliação e modernização. Ela foi para prestar algum tipo de trabalho específico. Por exemplo, numa obra daquele tamanho, daquela envergadura, você tem mais de 80 prestadores de serviço lá dentro. Isso numa obra de engenharia grande é normal. Isso em qualquer lugar é normal. Então nós éramos mais uma prestando um tipo de serviço que a nossa empresa atendia, que no caso era a sondagem, topografia, gerenciamento para algum certo tipo. O canteiro se subdivide, então você precisa ter um engenheiro para tomar conta, você coloca um engenheiro. O que a nossa empresa oferecia foi feito. Tinha um projeto de uma pequena ponte que precisava desse projeto. A nossa empresa fez o projeto e eles fizeram a construção. Então, assim, a Exergia Brasil era mais uma empresa dentro das milhares que existia lá dentro. Essa é a realidade da Exergia Brasil. Eu queria que o senhor detalhasse duas coisas, senhor Taiguara, por favor, de forma muito objetiva, objetiva. Primeiro, como é que o senhor chegou até a Odebrecht, este contrato da Odebrecht, qual era o valor, quais eram as condições, quem operou isso objetivamente, etc, etc. E segundo, o senhor pode nos confirmar se houve a influência do ex-presidente Lula ou do senhor Fábio Lulinha para essa empreitada? Porque o senhor, inclusive, postou várias publicações nas redes sociais, assim, completamente deslumbrado, assim, eu vou, entre aspas, aqui, a afirmação sua, e tome água, e vamos gerar muita energia, assim, uma coisa, nessa fase que o senhor comprou apartamento de luxo, se hospedou, e depois, me parece, assim, uma euforia exagerada da sua parte, é a impressão que nós outros aqui temos. Eu queria que o senhor detalhasse essa coisa. Como é que o senhor chegou à Odebrecht? O que é que a Odebrecht se encantou com o senhor? O senhor não tinha expertise, o senhor, como disse aqui, está gravado aqui no seu depoimento, o senhor não tinha capital, o senhor não tinha coisa alguma. O senhor tinha uma relação de parentesco com o ex-presidente da República. Só isso. De parentesco, como o senhor já disse, o senhor era sobrinho por conta da ex-mulher, da primeira esposa do presidente Lula. Esse era o seu capital, é o que dá para a gente entender. É isso que lhe abriu portas. Eu queria que o senhor detalhasse isso de forma muito objetiva, como é que o senhor chegou a esta condição. Primeiramente, influência zero do ex-presidente Lula e do Fábio. Segundo, a Exergia Brasil, quando ela foi constituída,
A Exergia Brasil, sim, não tinha acervo. Mas a Exergia S.A., quem era o sócio majoritário, tinha muito acervo de obras. Então, isso sim cacifou a gente para trabalhar dentro da Odebrecht, nesse trabalho específico que os senhores estão perguntando, que é da hidrelétrica do Cambambi. A Exergia S.A. tem um acervo muito grande em Angola, com todos os tipos de trabalho, menos construção civil. E aí a gente participou de vários orçamentos dentro da hidrelétrica do Cambambi, e alguns orçamentos nós ganhamos, vários outros não ganhamos. Essa é a história. Qual era o acerto? Qual foi o valor desse... Então, na hidrelétrica do Cambambi, nesses 4 anos, eu calculo isso, 1 milhão e 800 a 2 milhões de dólares, o total de trabalho lá dentro. Sim. E o senhor sabe também que esse acerto, essa contratação com a Odebrecht se dá no mesmo período, exatamente no mesmo período, onde a Odebrecht consegue empréstimos, financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para fazer projetos na África. É simétrico, é exatamente o mesmo período. O senhor sabe disso? Não. Não sabia. O senhor está sabendo agora que essa caridade da Odebrecht se deu exatamente. O senhor acabou de dizer que quem lhe apresentou para essa empreitada na Odebrecht foi a secretária do ex-presidente Lula. O senhor confirma isso? Não foi. Quem lhe apresentou... A pergunta do deputado foi a respeito de Cuba. Cuba. Não, Angola não. Angola, eu já estava em Angola e eu fui conhecendo as pessoas, e fui, a partir do momento que eu me tornei sócio da Exergia, apresentando a empresa. Essa é a minha história da Exergia Brasil. E, voltando ao assunto que o senhor diz, quando eu fiz a compra do apartamento, a compra da Land Rover, eu não tinha contrato nenhum com a Odebrecht. Mas o senhor está aqui sob juramento de falar a verdade, senhor. Eu estou aqui para isso. Taiguara. Eu lhe pergunto de forma muito concreta, que razões o senhor acha que levariam uma gigante como a Odebrecht a contratar a sua empresa que ocupava na época uma localização num prédio de Santos, com 5 funcionários, segundo informações do Conselho Regional de Engenharia de São Paulo, jamais teria realizado uma obra no estado de São Paulo, essa empresa Exergia, para trabalhar numa obra de ampliação e modernização da hidrelétrica de Cambembe, em Angola. Como é que o senhor explica isso, por favor? Mas é isso me dê essa receita para que todos nós aqui possamos saber como é que a gente consegue um negócio desse. Vou repetir, a Exergia Brasil poderia não ter o acervo para poder pegar esse trabalho na hidrelétrica do Cambambi. Porém, a Exergia S.A., a sócia da empresa, tem acervo de sobra. E foi isso que a gente conseguiu. Sim, mas acervo de sobra não é credencial para uma gigante, repito, como a Odebrecht, contratar uma empresa, desculpe a expressão se for muito forte, mas não é, eu não quero aqui lhe ofender, mas uma empresa absolutamente insignificante no mercado como a sua, à época, de fazer esta coisa, sem não tiver nenhuma intermediação, nenhuma articulação, nenhuma recomendação, nenhum pedido, nem nada. O senhor acha que nós aqui estamos fazendo papel de... Eu quero que o senhor explique isso, por favor. Mas essa é a explicação que eu tenho para dar. A Odebrecht simplesmente se encantou com o senhor do nada. Não, ela não se encantou com a gente do nada. Pelo acervo que a empresa originária lá de Portugal Pelo acervo, teria. Pelo preço, pela explicação dos técnicos que iam lá, por tudo. Por tudo. Não tem outro assunto a dizer para vocês, a não ser isso. Tá bom, ok, obrigado. A última pergunta. Eu fico por aqui, senhor presidente, eu agradeço. Agradeço, deputado Jordi. Passamos agora à inscrição das senhoras e dos senhores parlamentares. Primeiro orador inscrito, o deputado Betinho Gomes. A quem concedo a palavra pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, caros colegas deputados e deputadas, eu queria ser muito objetivo nas perguntas, fazer um conjunto de questionamentos, a senhoria depois responde. Quantos eram os funcionários da Exergia Brasil nos projetos de engenharia dos anos 2012 a 2013, durante o período que a empresa prestou serviço à Odebrecht em Angola?
Vossa Senhoria pode encaminhar essa CPI as relações desses funcionários, uma lista que indique o número das respectivas carteiras de trabalho e previdência social? Qual era o valor envolvido na contratação da XG Brasil pela Odebrecht? Os serviços contratados pela Odebrecht em 2012 foram efetivamente prestados pela XG Brasil, ou os valores recebidos por Vossa Senhoria foram a título de propina, direcionado na realidade ao ex-presidente Lula? Em que endereço fica situado a sede da XG Brasil? Queria fazer essas perguntas inicialmente, depois eu tenho mais algumas. Funcionários da XG Brasil em Angola não tinha nenhum. Todos os funcionários eram da XG SA. Todos os funcionários eram da XG SA. Carteira de trabalho... Então, daqui não tem, mas desculpa. Se o senhor quiser documentos das pessoas que trabalharam em todos os canteiros, nós temos. Pagamento foi no exterior ou aqui? Teve pagamento que veio para cá e teve pagamento que ficou lá. Essas informações poderiam ser disponibilizadas à CPI? Não entendi, desculpa. Essas informações poderiam ser disponibilizadas à CPI? Sim. Inclusive o contrato dos funcionários? Sim. Alguma empresa de que Vossa Senhoria é ou foi sócio realizou operações de crédito com o BNDES? Não, nunca. Qual é, nos dias atuais, o patrimônio de Vossa Senhoria? Isso é uma resposta até triste de dar, né? O meu patrimônio era meu apartamento e carro. Hoje o apartamento, se eu não conseguir resgatar, vai para leilão e um carro. Não tenho mais nada. E dívidas, né? Muitas dívidas. Vossa Senhoria mantém ou manteve negócios em Cuba ou com algumas das empresas dos quais Vossa Senhoria é sócio, foi contratada pelo Odebrecht para prestar serviço nas ilhas dos irmãos Castro? Não, nunca. Alguma empresa cujo quadro societário seja integrado por Vossa Senhoria participou de alguma maneira da reforma do Porto Mariel em Cuba, executada pelo Odebrecht? Não, nunca. Eu queria, diante dessas suas afirmativas, me parece que Vossa Senhoria nega tudo em relação a todas as informações que estão sendo levantadas aqui na CPI, saber se Vossa Senhoria disponibilizaria a quebra do sigilo fiscal, telefônico, telemático, bancário, de pessoal e da sua empresa ou das empresas que Vossa Senhoria faz parte. Sim. Podemos oficiar, presidente. Também queria continuar aqui o raciocínio do nosso colega Jordi, porque é preciso entender como é que funcionou de fato essa sua aproximação com a Odebrecht para prestar serviço. Veja, me parece que Vossa Senhoria não é um especialista na engenharia, pelo menos é o que eu pude perceber, nem tem capital para aportar para grandes investimentos no exterior. E aí soa um pouco estranho dizer que simplesmente Vossa Senhoria se associou a uma empresa que tem capital em Portugal, que tem acervo, para prestar serviço a uma multinacional que é a Odebrecht. Acho que as suas explicações são insuficientes para fazer essa justificativa. Não tem sentido algum uma empresa desse porte fazer uma contratação, como disse aqui o colega Jordi, de uma empresa que não tem expertise, ou não tem dimensão, ou não tem esse capital, tanto do ponto de vista da técnica como financeiro, para prestar esse tipo de serviço. Então, eu queria primeiro que Vossa Senhoria explicasse um pouco mais isso, e depois queria saber se, além desse serviço em Angola, se esta empresa CEGIA prestou serviços de engenharia a outras empresas em outros locais do mundo ou no Brasil. Eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse dispor, inclusive, desse acervo de informações de que outras empresas vocês teriam eventualmente prestados para que a gente possa fazer, evidentemente, algumas conclusões em relação a esse assunto. Olha, a contratação da XG Brasil é exatamente da maneira que eu expliquei para o outro deputado. Desculpa não me recordar o nome. Mas foi exatamente isso. Abriu-se a empresa, eu já estava em Angola, comecei a prospectar negócio para a empresa. A XG SA já existe há 15 anos, com um portfólio muito grande. E aí nós começamos a prestar serviço. A XG... Só uma pergunta. O pessoal de Portugal lhe procurou para propor esse negócio de sociedade com a XG SA? Exatamente. Quem fez essa aproximação? O doutor João Germano, que é o presidente da XG SA, que me procurou... Como é que ele lhe conheceu? Conheceu em Angola.
Sim, mas como? Do acaso encontrou em um escritório, num bar, num restaurante? Não me recordo se era num restaurante ou se foi num evento. Quem marcou, quem intermediou esse encontro entre vocês? Um amigo angolano que me apresentou. Quem é esse amigo angolano? É Helder, o nome dele. Ele é o que, esse Helder? Qual é? Ele é de Angola, é angolano e me apresentou pro João Germano. Com que interesse ele apresentou? Você é especialista, já tem um cara aqui no Brasil que é danado. Olha, o Taiguara está aqui, já está aqui. Ele é bom de negócio, um bom empreendedor, tem técnica para fazer. As palavras que ele usou eu não sei dizer para o senhor, mas foi feita a apresentação. Ele colocou o nome dele para apresentar um grupo empresarial, sem saber se você tem técnica, tem recurso para poder apresentar e aí fazer um serviço para uma multinacional. Foi assim, simplesmente. Olha, mas tem que entender uma situação que é o seguinte. A Exergia Brasil, ela foi constituída, como eu disse, se eu não me engano, em 2009. O primeiro trabalho nosso foi em 2011. O senhor entendeu? Não existe uma mágica. Não foi porque colocou Taiguara Rodrigues dos Santos que a gente começou a trabalhar no outro dia. Ok, mas eu queria voltar à questão anterior. Eu queria que você disponibilizasse também o acervo de prestação de serviço a outras grandes empresas. Acho que é muito importante isso. Foi só a Odebrecht ou foi outras empresas também? Vou chegar lá. A Exergia SA não é... a Brasil... Então, a Brasil, Odebrecht. Só a Odebrecht. A Exergia SA prestou serviço para várias outras empresas. A Exergia SA já prestava outro serviço à Odebrecht? Já prestou serviço antes da minha entrada. Pode disponibilizar essas informações também? Posso, eu peço para Portugal. Presidente, estou satisfeito por enquanto. Agradeço, deputado Betinho. Passo a palavra ao próximo orador, deputado Miguel Haddad, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria inicialmente, senhor Taiguara, compreender um pouco melhor essa formação. Existe a Exergia SA, que é uma empresa, e existe a Exergia, que é uma outra empresa que é limitada. É isso? Exato. Qual é o capital da Exergia Limitada? Qual era o capital? A Exergia Brasil? 2,5 milhões de reais. O senhor foi convidado para participar com 49%. Exato. Qual era a sua expertise na época? E eu gostaria de saber qual foi a motivação pela qual a empresa convidou o senhor. Como eu contei aqui no começo, quando eu fui para Angola, o assunto que eu fui levar para Angola, o primeiro assunto, era a distribuidora de peças. Quem seria o sócio da distribuidora de peças? O Dr. João Germano, que é da Exergia SA. Até então, a Exergia SA não existia no nosso radar de negócios. O assunto específico era as peças. Isso não aconteceu, o assunto das peças não aconteceu. Depois de um tempo, passou algum tempo, esse assunto esfriou. O Dr. Germano me chamou, me convidou para ser sócio, para abrir uma empresa, ser sócio, e eu fizesse a parte comercial para ele. Na verdade, era uma empresa de fachada, porque ela não executava. A Exergia Brasil, não. Não o quê? Não executava. Não executava. Qual a razão para formar? Por que o senhor não entrou como sócio na SA? O senhor entrou na Exergia? Porque formou-se uma nova empresa de fachada, na verdade, como foi o caso, se ela não era executora. Olha, por exemplo, eu não concordo com o que o senhor está falando. Então, por favor, pode fazer... A Exergia SA tem a Exergia Moçambique, nos mesmos moldes. Ela tem a Exergia Guiné Equatorial, nos mesmos moldes. Ela, se eu não me engano, ano passado, fez a Exergia Costa do Marfim, nos mesmos moldes. Se monta uma empresa que, na verdade, ela tem um poder de influência. Porque o senhor foi convidado, na verdade, como alguém que pudesse ser um vendedor. Isso. Não é isso? E para isso se montou uma empresa. Por que o senhor não foi comissionado? Para mim é melhor ser sócio da empresa do que ser comissionado. Né? E por que o senhor acha que a empresa fez isso? Fez isso para adquirir trabalho. O senhor acha que o seu parentesco com o Lula, o Lulinha, foram fundamentais nisso? Não, não foi fundamental para isso. Não teve nenhuma influência? Não teve nenhuma influência. O senhor acha que o seu relacionamento pessoal com o Lulinha, seu relacionamento, seu parentesco com o Lula, presidente e ex-presidente Lula, o senhor foi escolhido pela sua
qualificação profissional. Qual era a sua qualificação profissional para que o senhor fosse escolhido e não um outro? Mas é isso que eu acabei de explicar. A gente adquiriu um conhecimento desse primeiro assunto que seria as peças. Isso durou um tempo. Mas que conhecimento? Eu conheço Angola. Que conhecimento é este que o senhor, essa expertise que o senhor adquiriu em Angola, que o qualificou para isso? Não. Se não o parentesco com o ex-presidente Lula e o Lulinha e a família. Mas a questão não é... essa expertise? Desculpa, a questão não é o que eu adquiri de conhecimento em Angola. É o que eu adquiri na minha vida. Para o Dr. João Germano, eu ia ser um bom sócio, um bom vendedor, um bom comercial para a empresa. A empresa precisa de vendas. Mas me desculpe, sem ser rude, o senhor até 2009 não era um empresário de sucesso. Tanto é que, e hoje o senhor também não está tão bem sucedido, né? A amostragem não é positiva enquanto empresário. Eu não quero discutir aqui a subjetividade, me desculpe, eu quero isso só de forma objetiva. Mas eu não consigo compreender essa motivação. Porque o senhor, qual era o grau de influência? E vou voltar a insistir, que o parentesco não teve influência nenhuma. O senhor viajou algumas vezes com o Lulinha, o senhor esteve em eventos no mesmo hotel... Viajei com o Fábio uma vez. Bem, mas viajou. O senhor tinha essa relação com o ex-presidente Lula, e o senhor acha que isso não tinha nenhuma influência. Quer dizer, a sua escolha foi uma escolha técnica. Eu fui para Moçambique 3 vezes. 3 vezes eu prospectei vários negócios em Moçambique. Eu nunca fechei nenhum negócio em Moçambique. Eu fui para Cuba 3 vezes. Por 3 vezes eu nunca fechei nenhum negócio em Cuba. Isso é uma realidade. Mas o senhor fechou negócios com a Odebrecht. Em Angola. Em Angola. Ao mesmo tempo que fechei alguns, perdi vários. Isso é normal dentro de uma empresa. Você não pode ganhar todos os orçamentos. Perguntar, o senhor está sendo investigado pelo Ministério Público Federal no âmbito de um procedimento investigatório criminal. E que tem por objetivo a possível ocorrência entre os anos de 2011 e 2014 de tráfico de influência. O senhor está a par disso, naturalmente. Okay, e, inclusive, na atuação, tem tráfico de influência na atuação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o qual teria obtido vantagens econômicas da empreiteira Odebrecht. A questão é a seguinte, o senhor está sendo investigado exatamente por qual infração penal? Qual infração penal neste caso? Qual eu estou sendo investigado? Eu não fui intimado para depoimento, para nada. É a primeira vez que eu estou vindo depor. O senhor desconhece, então, que o senhor está sendo investigado pelo Ministério Público Federal? Não. Eu sei esse assunto que o senhor está comentando pela mídia, mas eu nunca fui notificado de ação nenhuma. O senhor imagina... Inclusive, essa aqui eu fui notificado terça-feira à noite. O senhor imagina a razão pela qual o senhor está sendo investigado? O senhor não faz ideia? Não. Acredito que é o mesmo assunto que a gente deve estar tratando aqui, né? Eu me dou por satisfeito, senhor presidente. Agradeço. Deputado Haddad. Sobre a mesa, requerimento assinado pelo deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB, designando o deputado João Galberto para que possa utilizar o tempo de liderança do PSDB. Você dá a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de 7 minutos. Senhor presidente, para fazer perguntas? Deputado Zaratini, tem sido uma praxe desde o início da CPI. Mas nós não vamos quebrar fazer essa praxe hoje. Então, concedo a palavra aí. Presidente, assim como já concedi em outras oitivas a todos os líderes. Em vários momentos está sendo aqui desrespeitado o nosso próprio Código de Ética Parlamentar. Eu estou fazendo uma questão. Aqui o nosso código diz que o deputado não deve tratar nenhuma das pessoas que comparecem a essa casa com situações de menosprezo, desrespeitosas, humilhantes, ou por qualquer forma tentatória da integridade física, psicológica, moral de qualquer depoente. E também teve já 2 decisões do Supremo Tribunal Federal sobre CPIs, uma do ministro Celso de Mello, dizendo que em seu interrogatório o indiciado terá que ser tratado sem agressividade, truculência ou deboche. E já vimos várias atitudes de deboche em relação ao depoente, porque interroga diante da imprensa ou sob holofotes. Né? Então, pela ordem. Nós queríamos aqui, primeiro, solicitar a todos os que estão inquirindo que o façam com devido respeito
e sem que haja esse menosprezo a que é condenado pelo Código de Ética Parlamentar dessa Casa. Senhor presidente, agradeço, Vossa Excelência. Conceda a palavra ao deputado Jordi. Senhor presidente, eu queria fazer o contraditório em relação ao que está aqui, de forma caricata, eu entendo assim, com todo respeito ao meu amigo e deputado Zaratini, se alguém está debochando de alguém aqui, não é deputado. O que nós estamos assistindo aqui é um festival de deboche de uma empresa que não tem carteira nenhuma de obras executadas, não tem capital, não tem expertise, não tem coisa alguma. E agora, eu queria que Vossa Excelência respeitasse a minha questão de ordem. Eu queria que Vossa Excelência respeitasse a minha questão de ordem. Eu peço que a gente ouça o deputado. O senhor não pode interromper as pessoas assim, ao seu bel prazer, deputado Zaratini. O senhor respeite as pessoas aqui, por favor. Eu peço que o senhor respeite da mesma forma que nós estamos respeitando. Vossa Excelência disse que houve deboche de deputados. Eu estou dizendo que não reconheço que Vossa Excelência é o meu direito. Acho que quem está debochando aqui, cinicamente, com todo respeito, eu não estou querendo ser grosseiro nem desrespeitoso, é o depoente. De forma alguma. Por favor. De forma alguma. Não tem como explicar isto que está se tentando explicar aqui. Perguntas até agora. Uma ascensão meteórica durante um período de uma pessoa que não tem carteira comprovada, não tem experiência no mercado, não tem capital, não tem conhecimento, não tem formação profissional, não tem nada. Isso está dito aqui. Está dito aqui, de repente consegue contratos de Odebrecht com uma gigante de $1 milhão, de $750 mil, etc. Isto que é deboche, deputado Zaratini. Por favor, eu quero contraditar a questão de ordem. Agradeço, por favor, senhor presidente. Eu acho que nós estamos criando polêmica onde ela não existe, ou não existia até o momento. Presidente, eu acho que em nenhum momento nenhum parlamentar foi desrespeitoso com o nosso depoente. Senhor presidente, eu estou muito atento e vigilante com relação ao posicionamento dos parlamentares. E nós estamos criando uma celeuma onde ela, no meu entendimento, ela não existe. Deputado João Galberto, pela liderança do PSDB, pelo tempo de 7 minutos. Senhor presidente, o senhor contratou o Zaratini também como seu advogado? Senhor presidente. Não. Não, porque só deputado João, nós estamos senhor presidente. Exatamente, não criar polêmica onde elas não existem. Eu peço o bom senso de Vossas Excelências. Nós estávamos tratando a oitiva de uma forma extremamente diplomática, inclusive. Então, peço esse mesmo nível a Vossas Excelências. Aí é uma falta de respeito até com o colega. Eu acho que deboche faz o PT quando rouba o dinheiro do povo brasileiro. Isso que é deboche, seu Zaratini. Ah, não é deboche, isso não é deboche. Isso não é deboche. Ora, respeito. Quantas pessoas também roubou o Brasil? Quantos tem preso do PT? Quantos tem preso do PT? Respeitar o quê, rapaz? Deputado João Galberto. E o PSDB? O senhor foi preso? Dá meus 5 minutos pra mim aí que eu resolvo essa parada. Fala de pessoas, não fala de tudo. Deputado João, eu peço Vossa Excelência que para que utilize o tempo. Eu peço a Vossa Excelência que utilize o tempo destinado a Vossa Excelência. Conceda a palavra. A palavra está assegurada a Vossa Excelência para que possa retomar a oitiva. Senhor Taiguara, o senhor disse que abriu essa empresa aqui com que capital? XCG Brasil? XCG Brasil, que capital? 2,5. Como é que o senhor integralizou esse capital? O senhor tem 49% da empresa. Essa é uma pergunta para fazer para a contabilidade, não faço a mínima ideia. Para a contabilidade, não, o senhor tem que pagar para integralizar. Então, mas veio dinheiro de Portugal para cá para montar a sede. Estou falando da parte do senhor, não da parte deles. Não, da minha parte não teve. Não teve dinheiro? Não. Estranho, né, presidente? Estranho, abre uma firma com 2,5 milhões, tem 49% do capital e não teve um tostão do senhor para integralizar? Não, nem um centavo. Olha, eu acho que a Receita deve ver isso como é que fez. Como é que integralizou o capital do seu Taiguara? Né? Isso já é estranho. Quem pegou a obra da Odebrecht, quem foi contratada? Que empresa foi? A XCG Brasil e quem executou os funcionários da XCG SA. Essa empresa do Brasil é que conseguiu o contrato. Exato. E o senhor subcontratou a empresa de Portugal. Eles são sócios da empresa, né? Não, mas sim, mas duas empresas diferentes, mas são duas empresas. Foi subcontratado, a XCG SA de Portugal foi subcontratado pela XCG Brasil, é isso? Tecnicamente eu não sei responder isso. Quem executou o trabalho foi o
os técnicos. Mas não da teve um XRG contrato para isso? Tem contrato. Então ele foi contratado. Todos os trabalhos Senhor Taiguara, veja como o senhor está debochando desses deputados. Tá? O senhor fala que não teve recurso para integralizar a empresa. Veja como o senhor está debochando da gente. Veja como o senhor está debochando, né? O senhor vai entrar na empresa, o senhor sabe que tem que entrar. Não tem deboche nenhum, por enquanto. Estou sendo interrompido, porque quero repor o tempo. O senhor disse que não, 2,5 milhões, o senhor tem 49%, e o senhor não sabe como integralizou. Aliás, o senhor afirma que não integralizou, que o dinheiro veio de Portugal, ou seja, alguém deu esse dinheiro para você integralizar, foi isso? Não. E como é que... E quem integralizou, então? Me responda, por favor. Se o senhor puder, a gente pode depois enviar aqui para a CPI toda essa documentação da contabilidade. O senhor tinha esse capital para integralizar naquele momento? Não tinha. Então alguém integralizou, concorda ou não? Mas, tudo bem, eu quero dizer para o senhor que para não dar uma resposta leviana, a contabilidade pode explicar. Não, a contabilidade não. Alguém integralizou pelo senhor. Ok? Pode falar, tecnicamente, eu não sei explicar. Não, isso não é tecnicamente. Não estou falando do dinheiro. Pegar o dinheiro e depositar. Olha, quem tinha acervo, o senhor falou que a condição para conseguir a obra, o contrato com a Odebrecht, foi o acervo da Exergia Portugal, ok? Exergia esse ano. E o senhor entrou como nisso aí? O senhor não entrou com dinheiro, o senhor não tinha nenhum acervo, o senhor não tinha expertise, o senhor entrou com o quê? Por que o senhor acha que entrou? Não deboche da gente, por favor. Uma coisa que está me incomodando um pouco aqui, assim, é o menosprezo da minha pessoa o tempo inteiro. Então, não, o Taiguara na Exergia esse ano não serve para nada. Não, eu quero saber o que foi. Ninguém aqui é criança. E nem estou pensando isso. Ok, e eu então também me não sou. responda por que essa empresa ficou sócio de você, por que colocou, integralizou, e se você não tinha nada para conseguir esse contrato, a não ser a amizade do ex-presidente Lula. Concorda ou não? Não concordo. O senhor está mentindo ou não? O senhor está falando a verdade? Falando a verdade. A empresa do senhor começou a passar em dificuldade a partir do ano passado. 2014. Coincide com o Lava Jato. Tem alguma coisa a ver? Não. A nossa história tem a ver com Angola. O barril do petróleo era $140, caiu para 46. Essa é a nossa história. Angola só tem uma fonte de receita. O senhor deu uma empresa de 2 milhões de contratos que o senhor teve lá. O barril de petróleo afetou a empresa do senhor? Não. O senhor está debochando de novo da gente? A Exergia SA foi uma das milhares de empresas afetadas em Angola. Milhares. É a minha e mais 300. Olha, aquele país, de 2014 para frente, nada está sendo executado. É muito pouco. Eles dependem exclusivamente do petróleo. Isso é uma realidade. Angola só depende do petróleo. É a única fonte de renda. Senhor presidente, está claro o tráfico de influência nesse rapaz. Está claro. Claro que está claro. Ele abre a empresa, não tem capital, não tem expertise, viaja por todos esses países. Está muito claro o tráfico de influência. O senhor concorda ou não, senhor Taiguara? E o senhor está debochando com a gente, falando que a amizade do ex-presidente Lula, o parentesco, a amizade com o Lulinha não ajudou em nada o senhor. Absolutamente nada. Está debochando, viu, presidente? O depoente é que está sendo humilhado. Humilhado? Humilhado? O senhor sabia que ele não entrou com capital? O senhor sabia, senhor o senhor que é advogado? Dá o tempo ao advogado, pode falar. Está sabendo agora. E o senhor acha isso normal? Ele pode integralizar depois. Ele falou que vai mandar contabilidade, Galberto. Ele pode entrar com apoio técnico. Peço Vossa Excelência, né? Que conclua. Concluiu, Vossa Excelência, concluiu. Eu peço a Vossas Excelências que a gente possa deixar o clássico político PT e PSDB fora dessas oitivas, né? Eu acho que podemos discutir essa questão política num outro momento. Vamos aproveitar a vinda do senhor Taiguara para que Vossas Excelências possam dirimir qualquer tipo de dúvida. Próximo orador inscrito, o deputado delegado Edson Moreira, a quem concedo a palavra pelo tempo de 5 minutos. Tem que vir. Senhor Taiguara, como que o senhor saiu do ramo de acabamento e foi para o ramo de autopeça? O que deu nessa parada toda aí? Não. Quando eu fui convidado para ir para Angola com a empresa de autopeça, eu continuava trabalhando com a parte de revestimento. De revestimento? De envidraçamento, né? Falou revestimento, é envidraçamento. E como vislumbrou essa ida lá para Angola? Na hora que me convidaram para ir para Angola, eu fui para casa e arrumei a mala. Falei, vamos embora.
Peito e coragem. Vambora. Vambora. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E quero continuar fazendo, né? Quero continuar fazendo. Qual a sua formação escolar? Ensino médio. Ensino médio? Giro de capital. Conhece alguma coisa? Não sou muito bom nisso. Qual que seria a pergunta? Como que se estabelecia esse contrato assim? Você mexia com acabamento, depois você foi mexer com um contrato de 2 milhões e meio de dólares? Do nada? Não, se tá comparação ao que eu vendia com engraçamento e depois o que depois um pulo e tanto, hein? Então, mas só que Qual a verdade? É que a história não é bem assim. A gente não começou a vender do dia para a noite esse número. Estou vendo aqui Nós estamos falando de 1 milhão, 2 milhões... Sem deboche, viu, Zanatini? Sem deboche. Não é deboche. Mas o senhor fuma charuto cubano? Fumo. É? Eu estou vendo aqui na... Não. Você vem de uma empresa de acabamento. Depois você vai para 2 milhões e meio de dólares e começa a fumar charuto cubano, meu companheiro. Então, eu refiro. Não é? Fala a verdade. Mas qual que é a pergunta? Se eu tenho um gosto refinado? Não, como o senhor pegou essa degustação de charuto? Como o senhor aprendeu isso aí? A degustar charuto? Ano passado foi a primeira experiência. Ano passado foi a primeira experiência. O senhor sabe quando eu vou ver um charuto cubano? Nunca. Na minha vida. Fazendo... Só para... Essa pergunta. Como o senhor saiu de mexer com o orçamento de acabamento? Quanto que era o orçamento de acabamento? Quanto você cobrava? Lá em Santos. Ali, em média, uma sacada, em média, 30 mil, 25 mil, por aí. 30 mil? É a média. Isso aí é o preço de mercado, né? Aí, são poucas empresas. Com isso tudo, você conseguiu abrir todas essas empresas que você falou no começo aí? Não, mas é que todas essas empresas aqui não são empresas multinacionais, né? São empresas pequenas, né? São empresas pequenas. E vai contratar com a Odebrecht, que é nível mundial, e vai para Angola. Não. Empresas pequenas. Eu fui para Angola primeiro, no intuito de abrir a distribuidora de autopeças. O assunto da Exergia, na parte da construção civil, apareceu depois. E mesmo depois de aberta, a empresa demorou depois mais algum tempo para a gente conseguir o primeiro contrato. Essa é a história. Nada foi do dia para a noite, nada foi da maneira. E no contrato, qual era a função do senhor? A parte comercial. Só... Vender. Só na palavra? É o que eu sei fazer, vender. Só na palavra? É o que eu sei vender. E é o que eu gosto de fazer. Vender. E como você conseguiu descobrir essas empresas lá em Angola? Quem indicou para o senhor essas empresas? Para o senhor lá vender. Para o senhor vender, o senhor precisa ter uma referência, lógico. Eu fui para Angola, como eu falei. Lá. Primeiro com peças, né? O assunto das peças, exatamente. O assunto das peças demorou meses. Então eu fui para Angola várias vezes. Certo. Nessas várias vezes que eu tive em Angola, eu conheci muita gente. Conheci muita gente. É como se fosse uma comunidade brasileira. Você conhece muita gente mesmo num restaurante, num bar. É fácil. Vai fácil, porque todos os brasileiros... Fácil para o senhor. Para mim é difícil demais, porque até agora eu não consegui nada disso. Não. Eu já rodei o Brasil inteiro, hein? Eu, para conhecer gente, eu tenho facilidade, graças a Deus. Então o senhor é bom de relacionamento? Ninguém apresentou, não teve apresentação, não teve uma indicação, não teve nada? Não foi só na conversa? A conversa é o primeiro princípio para depois você começar a apresentar os orçamentos. Desses orçamentos, cada orçamento que eu colocava na mesa, não é você colocar, agora vou fechar. De 10 orçamentos, você perde 9, você perde 8. Isso é natural, é assim que funciona. A gente perdia muito. E quem fazia o orçamento? Era o senhor mesmo ou alguém da empresa? A gente pegava, identificava o escopo de trabalho, levava os técnicos
na área de trabalho, né? E depois a gente começava a elaborar, o escritório começava a elaborar o orçamento. Não, eu não fazia orçamento. Eu levava os técnicos lá. Quantos técnicos tinha no escritório do senhor? Lá, em Angola, o senhor levou lá? Em Angola, aproximadamente 60. Hoje funcionário? Hoje qual já o salário deles? 5 mil euros, 6 mil euros. Tudo isso? É. E quem bancava isso tudo? Não, no começo, porque antes do contrato... Não, a Exergia S.A. já existia. Ela já tinha os funcionários. Ela já existia. O que ela fez foi... E o senhor coordenava todos os funcionários, todos? A gente levava eles no canteiro, visitava, por exemplo... O senhor coordenava? Coordenar, não. Só vendia? Isso não é a minha função. Depois que a gente vendia e iniciava os projetos, eu ia sempre nos canteiros. Sempre eu fui nos canteiros. Para ver como estava funcionando, para conversar com o cliente, entendeu? Já daquele trabalho que eu fechava, eu já estava tentando prospectar outros trabalhos. Natural de uma pessoa que faz o comercial. Natural. Quando o senhor trabalhava com acabamento, qual o veículo que o senhor tinha? Quando o senhor trabalhava com acabamento? A Land Rover. Hã? A Land Rover. Já já Land Rover já? Não era um carro mais simples? Eu respondi para o deputado que o apartamento e a Land Rover veio bem antes de existir a Exergia Brasil. Ah, é? O senhor já tinha a Land Rover, o senhor não tinha nenhum carro mais humilde não, né? O senhor nunca teve carro humilde? Eu? Nossa Senhora. Carro sem assoalho. Eu tive de tudo. Já tive de tudo. E quando o senhor ia viajar, quem que financiava as viagens? Era a empresa? Poderia ser Exergia Brasil, poderia ser Exergia S.A. Aí a gente na hora, olha, vamos fazer tal viagem, é importante para a empresa, e via da onde emitia o bilhete, a gente ia. E a hospedagem e tal, a alimentação? Também. Tudo pela empresa. Tudo pela empresa. Quanto que sai mais ou menos essas viagens aí? Depende. Uma passagem executiva da TAG hoje, São Paulo-Luanda, custa $5.000, a econômica $2.000. Hospedagem? O preço hospedagem? Hospedagem, $250, $300. Esse é o valor. Só tem uma companhia... Deslocamento? Aí o motorista tem os carros, né, para pegar a gente, porque o transporte público em Angola não funciona. Não tem metrô, não tem ônibus. Não tinha nenhuma farra lá nem nada, só trabalho. Hã? Nem a farrinha, nem o pulinho na seca? Só trabalho. Estou satisfeito, senhor presidente. Agradeço, delegado Edson Moreira. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, a deputada Cristiane Brasil, pelo tempo de 5 minutos. Senhor Taiguara, bom dia. Oi. Eu gostaria de perguntar se o senhor sofreu alguma ameaça, alguma intimidação ou algum constrangimento no sentido de não comparecer à CPI? De não comparecer? Para não vir, enfim... Não. Não? O senhor foi procurado ou recebeu alguma orientação para não comparecer? Ou ainda te disseram para tomar algum cuidado ou medir as palavras no seu depoimento? Não. Eu fui convocado terça-feira, praticamente à noite. Não, então, dá bem. Algumas perguntas que eu ia fazer já foram feitas, então eu vou te fazer umas que eu não sei. Quais são exatamente os ramos de atividade empresarial que a Exergia explora? A Exergia? Somente a parte de engenharia. Quais os bens e serviços que ela possui expertise? Topografia, sondagem, projetos, gerenciamento de obra, fiscalização de obras. Essa é a Brasil ou é a Portugal? Então, o escopo da Brasil e da Portugal é o mesmo. Isso que eu quero porque saber. sempre tinha a intenção da Exergia Brasil atuar aqui. Sempre teve essa ideia. Sempre teve essa ideia. Só que não aconteceu. Você hoje tem contratos, o senhor hoje tem contratos, a empresa tem contratos com Odebrecht hoje? Nós tínhamos um contrato que se chama Desmonte Rochoso, ele terminaria agora em março desse ano, e não tem mais.
Nenhum outro. A gente tem orçamentos, né? Vários orçamentos. Mas, só voltando a esse assunto o problema de Angola hoje é capital. Angola, única e exclusivamente, depende do petróleo. Então, eles não estão conseguindo... A receita é muito baixa. Entendi. Essa, então, é a hidrelétrica de Cabambi? Não está específico das perguntas dos deputados é a hidrelétrica do Cambambi. Fala. Não, tem outras obras, né? Tem várias obras. Quais são as outras obras? Não que a Exergia esteja participando, mas já participou de outras obras. Ah, tá. Isso, me fala delas aí um pouquinho. Por exemplo, tem um projeto do Zango. Zango é o Minha Casa, Minha Vida, vamos dizer assim. Certo. Tem Vias de Luanda, que era um escopo para manutenção de ruas, limpeza, manutenção em geral de ruas, né? Tem projetos de águas, tem estradas também, mas é uma coisa que estava muito parado lá. Mas tem vários tipos de escopo que existia, alguns deles a gente participava, outros não participavam. Eu queria te fazer uma pergunta. Exergia, por um acaso, tem alguma inspiração no Ike Batista? Não. Não foi, não? Exergia, se colocar no Google, tem uma explicação científica. Isso é a ideia do meu sócio português, Dr. Germano. Achei que você era fã do Ike, por algum motivo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Seus funcionários para essas obras, eles eram dos países de lá ou eles eram portugueses e angolanos? Brasileiro não? Brasileiro não. Os contratos que o senhor fez geraram algum emprego no Brasil? Só o emprego das pessoas que tinham no escritório. Né? Quantas pessoas? 5 pessoas. Quem eram essas pessoas? O nome das pessoas? Emanuel, Flávia, Érica, Adalberto e Vladimir. O senhor pode depois fornecer o nome, o contato dessas pessoas sim, claro. para a gente? Bom, isso é legal. Quantas pessoas o senhor emprega na sua empresa Exergia Brasil, em média, ano a ano, desde a Constituição até a presente data? No Brasil, é o número que eu passei. O que a gente gera de emprego em Angola. Entendi. Porque, por exemplo, do quadro que a Exergia S.A. tinha, depois que começou a aumentar os trabalhos, eles ampliaram os quadros. Então, se contratava mais angolanos, porque era até uma normativa do governo que você contratasse mais angolanos do que expatriados. Então, a gente contratava mais angolanos e alguns portugueses. Até 2007, até 2008, praticamente toda a mão de obra em Angola era estrangeira. Praticamente toda. Depois o governo mudou, fez uma nova lei em que você era obrigado a contratar a mão de obra angolana. Então, você tinha que qualificar e etc. E várias empresas lá fazem isso. Mas a média de então, o nosso corpo da Exergia é corpo técnico. Uhum. Então, a média que a gente tinha lá, indas e vindas, porque você não pode ficar o tempo todo no país, 60 funcionários. Só para a senhora entender, a empresa de engenharia que tem um número de funcionários abundante é aquela que constrói. Se eu preciso construir um prédio, eu tenho que ter 2.000 funcionários. A nossa parte é a parte técnica. Então, você reduz o seu número de funcionários. Entendi. O senhor sabe de cabeça todas as obras que o senhor participou no exterior? Especificando se o senhor foi contratado ou subcontratado? Ou você sempre foi subcontratado, pelo que eu estou entendendo? Não. Contrato direto, não. Sempre sub. Como eu disse para outro deputado. Na hidrelétrica do Cambambi, específico, tinha mais de 80 empresas. É uma obra monstruosa, você não consegue... Por exemplo, a Odebrecht não conseguiria ter todos esses quadros, etc. Envolve muito equipamento, tal. Outros tipos de obras também. O Cambambi, Zango, Jamba, Vias de Luanda e algumas outras que, depois, se vocês quiserem, a gente pode mandar os contratos para vocês olharem. Mas tinha até, vamos dizer, 2003 para 2014, tinha alguns canteiros no trabalho. A Exergia Brasil e o senhor, pessoa física, possuem contas no Brasil e no exterior? A Exergia Brasil tem uma conta no Brasil, que é na Caixa Econômica Federal. Conta no exterior, nenhuma. O senhor tem? Não, nenhuma. Não, né?
Estou satisfeita, senhor presidente. Obrigado. Próximo deputado inscrito, Alexandre de Baldi. Bom dia, senhor presidente Miguel Haddad, senhor relator José Rocha, senhor Taiguara Rodrigues, todos os deputados e deputadas. Eu gostaria de perguntar a Vossa Senhoria qual é a relação que manteve com o senhor Alexandrino dos Santos. Eu conhecia o doutor Alexandrino, às vezes que a gente se encontrava no evento, conversava, coisas normais. O senhor trocou alguma comunicação com o senhor Alexandrino? Eu acredito que tem um e-mail nosso quando eu fui para Cuba. E o senhor acompanhou a comitiva da empresa ao qual o senhor Alexandrino trabalhava à época? Se eu disse para Cuba? Em qualquer viagem? Não, todos os eventos que tinha, eu ia participar do evento, mas não com a Odebrecht, né? Mas o senhor foi incluído aquela viagem a Cuba por solicitação do senhor Alexandrino? Exato, para visitar o Porto de Mariel. E no e-mail consta que o senhor foi incluído na comitiva da empresa ao qual ele trabalhava à época? Eu não sei dizer para o senhor se eu fui... Eu sei que eu fui convidado para conhecer o Porto de Mariel. E fui conhecer. Qual é o nome do completo do senhor Helder que o ajudou em Angola a constituir os seus negócios? Helder João Beige. Qual que é a atividade dele à época? O Dr. Helder, ele é advogado e trabalha no Tribunal de Contas. Em Luanda? Isso. Em Luanda, isso. Perfeito. O senhor concordaria em abrir os seus sigilos fiscais, financeiros e telemáticos entre 2008 e 2014? Sim, sim. Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor registrasse isso para que, de comum acordo com o senhor Taiguara, para que nós tenhamos aqui na comissão os sigilos fiscais, financeiros e telemáticos do senhor Taiguara entre o ano de 2008 e 2014. Perfeito, fica o registro. E o senhor, dentre as suas viagens, o senhor teve alguma relação em Angola com o senhor Minoro? Não. O senhor já obteve algum contato com alguém do governo de Angola durante as suas visitas? Com alguém do governo? Sim. O Dr. Helder é do governo. Qual que é o cargo que o Dr. Helder ocupa? Eu não sei o cargo que ele... O Tribunal de Contas não é o governo. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar, vamos dizer, então, desculpa, seria esse. Dentro do governo de Angola, dentro do governo, o senhor não. Nunca esteve em contato com nenhum membro? Não. Perfeito. Então, o senhor, e só incluir, senhor presidente, o sigilo telefônico também, telemático, telefônico, fiscal e financeiro. Claro. Só a última pergunta a Vossa Senhoria, senhor Taiguara. O senhor acredita, então, que a sua relação com o ex-presidente Lula, com o seu filho, Fábio Luiz, não o beneficiou para obter esses contratos, para obter essas operações em Angola e qualquer tipo de operação que foi realizada obteve o financiamento do BNDES direta ou indiretamente? Isso não tem nada a ver com as vendas da minha empresa. Nada. Mesmo o senhor estando acompanhando o senhor Fábio Luiz em viagens, alugando os automóveis extremamente caros, o senhor acredita que a relação entre Vossa Senhoria e o ex-presidente Lula e o seu filho nunca o ajudou, contribuiu para a formação dos seus negócios? Nunca. E com o Fábio, só voltando a dizer, foi uma viagem ano passado para Cuba, só isso. Ele nunca viajou comigo para nenhum outro lugar. Certo. Então, eu agradeço, senhor presidente, para mim fica de bom tamanho. O próximo orador inscrito é o deputado Carlos Zaratini. Senhor presidente. Pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente. Pois não. Eu poderia fazer uma questão de ordem antes de ouvirmos o próximo orador? Claro. É porque eu tenho visto, no decorrer dessa CPI, interpelações ao depoente se ele permite a abertura ou a quebra do sigilo fiscal, bancário e de outras áreas. E ao que me parece, salvo o melhor juízo, isso não ampara a quebra de sigilo do que estamos imaginando.
porque a quebra do sigilo deve ser determinada por essa comissão, por instrumento próprio desta comissão. A simples aquiescência do depoente aqui não nos autoriza ainda a quebra do sigilo bancário de ninguém. Essa é minha interpretação. Eu gostaria que essa questão de ordem fosse nos oferecida. Qual é o parecer da comissão, senhor presidente? Eu queria questão de ordem, senhor presidente. Vossa Senhoria abre mão do sigilo fiscal, financeiro, telemático e telefônico, senhor Taiguara? Sim. Perfeito. Então, eu gostaria, senhor presidente, discordando de Vossa Excelência, o deputado Edio, que não há necessidade, em minha visão, porque o depoente aqui abre mão dos seus sigilos para que tenhamos acesso e assim possamos analisá-los. Com todo o respeito que eu tenho ao meu caro, ilustre e inteligente deputado e também ao depoente, mas eu gostaria de ver a questão de ordem resolvida por quem de direito. Bem, em verdade, cabe deliberação do plenário para que isto ocorra. Então, não basta a simples manifestação. Porém, eu queria só fazer uma observação. Pelo que eu estou entendendo, ele pode oferecer, se assim o desejar, a quebra, a entregar as informações. Presidente. Bem, ele poderia simplesmente oferecer essas informações. Pelo que eu estou entendendo, deputado Hélio, o depoente Taiguara está oferecendo essas informações. Eu acho presidente, eu acho que o assunto é interessante. Eu, há anos atrás, enquanto deputado estadual, lá em Roraima, eu presidi uma CPI e tivemos um fato idêntico a este. Ao a CPI se dirigir ao Banco do Brasil, que era a questão, o Banco do Brasil sequer apreciou o documento da CPI. O que ele pode fazer neste caso, dado a interpretação que fora dada lá no meu estado, é ele próprio ir ao banco, requerer tudo que ele entende como sigilo e vir aqui entregar essa CPI. Sem isso daí, não há que se falar em outra coisa, a não ser que nós apreciemos um requerimento aqui e nós, após a deliberação, decretarmos a quebra do sigilo. Este é o único caminho a seguir, dado ao que ocorreu lá no meu estado. Pode ser que de lá para cá a legislação tenha sido alterada. E daí a minha questão de ordem, presidente. Senhor presidente, o próprio depoente anui a quebra de sigilo fiscal, financeiro, telefônico e telemático. Então, qual é a objeção deste plenário se o depoente se coloca à disposição para que esses sigilos sejam por nós reconhecidos? Eu não compreendo se Vossa Senhoria nos colocou e ofertou. E, obviamente, eu não vejo objeção por parte do plenário em encaminhá-lo. Bem, só para encerrarmos essa questão específica, de fato, o plenário tem que apreciar. O depoente, se assim o desejar, entregar as informações através da quebra de sigilo bancário, telefônico, e-mails, se o desejar, pode fazê-lo, independente de qualquer tipo de prejuízo. E cabe, naturalmente, ao plenário, se fosse o caso, de forma oficial, aprová-lo. É o deputado Caio Zaratini, que já havia liberado. Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar o depoente e saber se o senhor sabe qual o motivo que o senhor está aqui convocado a essa CPI na qualidade de testemunha. Foi como eu falei para a deputada, eu fui convocado na terça-feira, final de tarde, e o assunto é